querido ouvinte, querida ouvinte da Barroso Mix, querido ouvinte e minha querida ouvinte, né? Que bênção estar com você nessa quarta-feira mariana. Eu sou Rafael Henrique e eu sou catequista. E hoje vamos continuar essa história maravilhosa do livro de Tobias. Segunda-feira conhecemos ele, né? Um homem justo que permaneceu fiel a Deus no exílio. Ontem vimos ele ficar cego de uma forma estranha, né? Foram fezes de passarinhos que caiu nos olhos dele e ele ficou 4 anos cego. Vimos a sua esposa Ana trabalhando para sustentar a casa. Vimos que eles discutiram, né? O casal discutiu por causa de um cabrito. E terminamos com Tobias orando, pedindo a Deus para morrer, porque o sofrimento dele estava pesado demais. E hoje você vai descobrir que naquele mesmo dia, em outra cidade, uma jovem também estava orando e pedindo a Deus a morte. Você vai ver como Deus conectou essas duas histórias de uma forma absolutamente sobrenatural. Prepara o seu coração, porque hoje vai ser emocionante! Ah, se você perdeu algum estudo, já tá lá no meu canal do YouTube, hein? Tanto a primeira aula quanto a segunda de ontem. Está lá, procura lá, Rafael Henrique Catequista, para você ouvir, caso não tenha ouvido. Sejam bem-vindos a mais um estudo da palavra. Viva feliz. Viva a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. Rádio Barroso Mix. Então, enquanto Tobias estava lá em Nínive, orando e pedindo a Deus para morrer, lá em outra cidade, que é uma cidade que chama Ecbatana da Média. Ecbatana da Média, o nome da cidade, uma cidade distante, acontecia uma situação igualmente dramática. Morava lá um homem rico chamado Raguel. Ele era parente de Tobias, da mesma tribo, da mesma família. E ele tinha uma filha única que chamava Sara. E a Sara estava passando por um sofrimento terrível, um sofrimento que nenhuma mulher deveria passar. Sabe o que aconteceu com Sara, meus irmãos? Ela tinha se casado 7 vezes. 7! E todos os 7 maridos morreram. Mas não morreram de doença, não. Não morreram de acidente, não morreram de velhice. Todos eles morreram na noite de núpcias, antes mesmo de consumar o casamento. Como, Rafael? Por que aconteceu isso? Olha que a Bíblia, ela explica. Havia um demônio chamado Asmodeu. E esse demônio, ele era apaixonado por Sara. E com ciúmes, toda vez que ela se casava, esse demônio matava o marido na primeira noite. Imagina o trauma dessa moça. Imagina a dor. Ela se casa esperançosa, com sonhos, planos, e na primeira noite o marido morre. E isso aconteceu então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. 7 homens mortos, 7 famílias de luto, 7 enterros. E todo mundo começava a colocar a culpa em Sara. Diziam assim, ela é amaldiçoada, ela mata os maridos, ela deve ter feito algum pacto, ela está com feitiço. O povo dizia isso. As pessoas não entendiam o que estava acontecendo, então começaram a inventar explicações,
a acusar ela, a julgar. E naquele dia específico, o mesmo dia em que Tobias estava orando lá em Nínive, aconteceu algo que foi a gota d'água para Sara. Uma das criadas da casa, uma serva, repreendeu Sara publicamente, com palavras cruéis, com palavras venenosas. Essa criada disse: "Você mata os seus maridos. Você já teve 7 e não aproveitou nenhum deles. Por que você nos espanca? Por que seus maridos morreram? Vai atrás deles, que nunca vejamos filho, nem filha sua." Olha a maldade dessas palavras. A serva estava dizendo que ela era uma assassina, que era amaldiçoada, que ela vai morrer sem deixar descendência, que vai se juntar com seus maridos mortos. E isso na frente de todo mundo. Foi uma humilhação pública. Sara ficou muito triste, ficou destroçada. Então ela subiu para o quarto do pai e ela chorou muito, amargamente. Pensou em se enforcar, pensou em tirar a própria vida, em acabar com aquele sofrimento ali de uma vez. Ela pensava: melhor eu morrer do que ficar ouvindo essas ofensas. Não quero viver com essa vergonha. Mas aí, ela pensou no pai. Ela pensou: se eu me matar, eu vou trazer desonra sobre meu pai. Vão dizer que ele só tinha uma filha e ela se matou, e meu pai já é idoso. Vai descer à sepultura com dor por minha causa. Não! Eu não posso fazer isso com ele. Então ela decidiu não se matar. Mas ela orou, rezou muito, pedindo para Deus tirar então a sua vida. Ela estendeu as mãos em direção à janela, que era voltada para Jerusalém, era na direção de Jerusalém, e ela orou, dizendo: bendito seja, Senhor, Deus misericordioso, e bendito seja o teu nome para sempre. Que todas as tuas obras te bendigam eternamente. Então vejam, meus irmãos, que olha que mesmo no meio da dor, Sara começou a oração de forma já adorando, né? Ela reconhecendo a bondade de Deus. Isso é uma fé mais madura. E ela continuou: agora, Senhor, a ti volvo o meu rosto e elevo os meus olhos. Ordena que eu seja libertada dessa terra, para que eu não ouça mais o opróbrio. Então ela estava pedindo para morrer, para ser libertada da terra, para não ouvir mais as ofensas. E ela fez uma declaração de inocência poderosa. Olha o que ela reza: tu sabes, Senhor, que pura estou de todo o pecado com o homem. Não manchei meu nome, nem o nome de meu pai na terra do meu cativeiro. Sou filha única de meu pai. Ele não tem outro filho para herdá-lo, nem parente próximo, ou filho de parente com quem eu deva me guardar para ser sua esposa. Então, nessa parte aqui da oração, Sara está dizendo assim: Senhor, tu sabes que eu sou pura, eu não pequei, eu não fiz nada de errado, eu sou vítima, não sou culpada. E ela continua, ela declara, dizendo: já morreram 7 maridos meus, por que eu viveria eu ainda? Mas se não te agrada tirar minha vida, ouve-me, ao menos essa minha aflição. Olha que oração sincera, hein? Um clamor genuíno, e Sara estava no limite,
E aí, meus irmãos, aí acontece algo sobrenatural. A Bíblia diz: naquele mesmo momento, a oração de ambos foi ouvida na presença da glória de Deus. Então as duas orações, tanto a de Tobias, que estava lá em Nínive, quanto a de Sara, que estava em Ecbátana, subiram juntas diante do trono de Deus. Dois sofrimentos diferentes, duas situações diferentes, mas ambos estavam clamando por libertação. É uma oração de libertação e Deus não ignorou. Deus não fez de conta que não ouviu. Aqui vai entrar o anjo Rafael, meu xará. A Bíblia diz que Deus enviou o anjo Rafael para ir lá curar os dois, para tirar as manchas brancas dos olhos de Tobias, para que ele voltasse a enxergar, né? E também pudesse contemplar a luz de Deus com seus olhos, e também para dar a Sara, como esposa a Tobias. Não Tobias pai, Tobias filho. E para expulsar o demônio Asmodeu de uma vez por todas, e também libertar Sara. Deus tinha um plano que conectava essas duas histórias. Um plano que ia trazer a cura para Tobias e libertação para Sara. E um casamento abençoado. Mas enquanto Deus preparava tudo isso lá nos céus, na terra as coisas ainda continuavam difíceis. E aqui entra uma das partes mais bonitas do livro, porque Tobias, mesmo cego, mesmo sofrendo, ele lembrou que tinha deixado 10 talentos de prata depositados lá em Gabael, em Ragés da Média, o nome do lugar. 10 talentos de prata era uma fortuna. Lembra, lá no começo da história, na segunda-feira, né, quando Tobias era fornecedor lá do rei? Lembra que ele tinha viajado para esse local e deixado aquele dinheiro guardado? E agora, então, anos depois, cego e pobre, Tobias pensou: aquele dinheiro ainda está lá. Se eu morrer e eu pedir a Deus para morrer, meu filho vai precisar dele. Então ele chamou seu filho, o Tobias filho. Os dois chamavam Tobias, né? Tobias pai, Tobias filho. E Tobias pai disse para Tobias filho: meu filho, quando eu morrer, me dá sepultura digna e honra tua mãe. Não a abandones todos os dias da vida dela. Faz o que lhe agradar. Não a entristeças em nada. Olha aí o coração de pai, hein? Mesmo no meio do sofrimento, ele estava pensando na esposa, pedindo para o filho cuidar dela. E ele continuou com conselhos preciosos, dizendo: lembra-te, meu filho, que ela enfrentou muitos perigos por tua causa, quando estavas no ventre dela. Então o Tobias está lembrando a ele que a sua mãe sofreu muito para gerar, né? Sofreu para criar. Agora então é a vez de Tobias filho cuidar dela. É uma lição sobre honrar pai e mãe. Êxodo 20:12 ordena: honra teu pai e tua mãe,
para que se prolongue os teus dias na terra. Está lá em Êxodo 20:12. E Tobias continuou dando conselhos maravilhosos para o filho. Ele disse: todos os dias da tua vida, meu filho, lembra-te do Senhor nosso Deus. Não queiras pecar, nem transgredir os seus mandamentos. Pratica a justiça todos os dias de sua vida. Não andes pelo caminho da injustiça. Então, o primeiro conselho era lembrar-se de Deus, né? Todo dia, não deixar Deus de fora da sua vida. O segundo conselho era para ele não pecar, para ele obedecer aos mandamentos. E o terceiro conselho é para ele praticar a justiça, para ele fazer o que é certo, todo dia. E aí vem conselhos práticos sobre como viver. Olha o que ele disse: porque se agires com verdade, terás sucesso em tuas obras, e também todos os que praticam a justiça. Então, verdade e justiça trazem sucesso verdadeiro. Não sucesso do jeito do mundo, mas sucesso aos olhos de Deus. Olha outro conselho: dos teus bens dá esmola. Não desvies o teu rosto de nenhum pobre, e assim o rosto de Deus não se desviará de ti. Olha que promessa linda. Ele está dizendo que se Deus, ou melhor, se você não desviar o rosto do pobre, Deus não desviará o rosto de você. Aliás, lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 17, confirma isso. Olha o que está escrito lá: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Provérbios 19, 17. Segundo tiveres, assim dá. Se tiveres muito, dá abundantemente. Se tiveres pouco, dá de boa vontade esse pouco. Ora aí outro conselho de Tobias pai para Tobias filho. Então não é a quantidade que importa, é o coração com que você dá. Você lembra que Jesus elogiou a viúva que deu 2 moedas porque ela deu tudo que tinha? Pois bem. Olha outro conselho: porque deste modo acumulais um bom tesouro para o dia da necessidade, pois a esmola livra da morte e impede de cair nas trevas. Então, aqui está dizendo que a generosidade é um investimento eterno. Quando você pratica generosidade, você está acumulando tesouro, sabe onde? Lá no céu. E é verdade. E Tobias ainda continua dizendo assim, ó: a esmola é uma oferenda excelente para todos os que a praticam diante do Altíssimo. Guarda-te, meu filho, de toda a impureza. Principalmente, toma uma esposa da descendência de seus pais. Não tomes uma mulher estrangeira que não seja da tribo de teu pai. Aqui Tobias, então, estava ensinando sobre a importância de casamento com alguém da mesma fé. Olha o que ele diz depois: porque somos filhos de profetas. Noé, Abraão, Isaque, Jacó, nossos pais desde o princípio. Lembra-te, meu filho, que todos eles tomaram esposas dentre seus irmãos e foram abençoados em seus filhos. Aqui então Tobias estava ensinando sobre linhagem espiritual, sobre manter a fé na família. E a descendência deles herdará a terra, diz aqui a Bíblia. Então, promessa de herança, né? De continuidade, de bênção sobre as gerações. Tobias dá muitos conselhos para seu filho.
Muitos. Olha mais um. Ama teus irmãos. Não seja orgulhoso em teu coração com respeito a teus irmãos e irmãs, aos filhos e filhas do teu povo. Então aqui nesse conselho, Tobias pede para ele ser humilde, né? Para ele não se achar melhor que ninguém. Mais um conselho: do orgulho procedem a ruína e grandes perturbações, e da preguiça procede a penúria e a grande miséria, porque a preguiça é mãe da fome. O que Tobias está ensinando aqui agora é sobre trabalho, né? Sobre um trabalho honesto, sobre responsabilidade. Não retenhas contigo o salário de nenhum que trabalhe para ti. Paga-lhe imediatamente. Outro conselho: se servires a Deus, Ele te recompensará. Disciplina, né? Ele ensina muito sobre disciplina, autocontrole. Olha mais um. O que tu odeias, não faças a ninguém. Essa é uma regra de ouro, hein? Da forma negativa. Jesus disse na forma positiva lá em Mateus 7,12. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-vos vós a eles. Tobias ainda dá conselhos sobre álcool. Não bebas vinho até a embriaguez, nem deixa que a bebedeira te acompanhe no teu caminho. Dá do teu pão ao faminto e das tuas vestes aos nus. De tudo quanto te sobrar, dá esmola, e que teu olho não tenha inveja quando deres esmola. E Tobias deu um conselho final. Todos esses conselhos ele estava dando antes de falar do dinheiro, antes de revelar sobre o dinheiro. Então o conselho final dele é o seguinte: pede conselho a toda pessoa sábia, e não desprezeis conselhos úteis. Em todo tempo bendize ao Senhor teu Deus. Pede-lhe que teus caminhos sejam retos, e que teus caminhos e projetos sejam prósperos. E finalmente, depois de todos esses conselhos, depois de toda essa conversa séria que ele teve com o Tobias, o Tobias pai revelou: e agora, meu filho, eu te informo que deixei 10 talentos de prata em um depósito com Gabael, filho de Gabrias, está lá em Ragés da Média. O jovem Tobias deve ter arregalado os olhos, porque 10 talentos, como eu disse, era muito dinheiro. E o pai continuou: não temas, meu filho, porque nos tornamos pobres. Tu tens agora grande riqueza, se temeres a Deus, se te afastares de todo pecado e fizeres o que é agradável diante do Senhor teu Deus. Olha que sabedoria, né, meus irmãos? Tobias estava dizendo ali o seguinte: filho, nós estamos pobres materialmente, mas se você temer a Deus e andar com retidão, aí você vai ter uma riqueza verdadeira. E ele ainda instrui: mas agora, procura aí um homem de confiança que vá contigo até lá. Nós lhe pagaremos o salário até que voltes. E vai buscar aquele dinheiro de Gabael. E qual foi a resposta de Tobias, hein? O jovem Tobias respondeu: Pai, eu farei tudo quanto me mandaste. Mas como poderei receber aquele dinheiro? Ele não me conhece, nem eu o conheço. Que sinal
lhe darei para que ele me reconheça? Confia em mim e me dá dinheiro? Além disso, não conheço os caminhos para ir até Média. Não sei chegar até aquela região. Então eram preocupações legítimas. Como provar quem era? Como encontrar o caminho? Era uma jornada perigosa. E Tobias, pai, respondeu: ele me deu sua assinatura e eu lhe dei a minha. Divide-a em 2 partes, cada um ficou com uma. Eu pus uma parte com o dinheiro. Já faz 22 anos que eu depositei aquela prata. Agora, meu filho, procura um homem de confiança que vá contigo. Pagaremos a ele até que voltes, mas vai buscar aquele dinheiro. Então, 22 anos aqui a Bíblia diz, hein? O dinheiro estava lá há mais de 2 décadas. E então, o jovem Tobias saiu para procurar um guia, alguém que conhecesse o caminho até a região de Média. E quando ele saiu, ele encontrou um jovem muito bonito, em pé, vestido para viajar, com um cinto. E Tobias perguntou: você é de onde, jovem? E ele respondeu: sou dos filhos de Israel, teus irmãos. E Tobias perguntou: você conhece o caminho para a Média? Sim, conheço muito bem. Já estive lá muitas vezes. Conheço todos os caminhos. Fui muitas vezes ter com nosso irmão Gabael, que mora em Ragés da Média. Então, perfeito, hein? Perfeito. É exatamente o que precisavam. E Tobias, filho, voltou correndo para dentro e disse: pai, achei alguém, um dos nossos irmãos, dos filhos de Israel. E Tobias, pai, disse: chama ele aqui, quero saber de que família ele é, de que tribo, se é de confiança mesmo. O jovem então foi chamado e entrou. Quando entrou, Tobias, pai, disse: alegra-te, irmão. E o jovem... Meus irmãos, o jovem, na verdade, era o anjo Rafael, tá bom? O jovem, na verdade, ele estava disfarçado. Era o anjo Rafael que estava ali. Então ele respondeu: que alegria! Que alegria pode ter um homem que está sentado nas trevas e não vê a luz do céu? Uma resposta sábia, né? Ele estava dizendo assim, ó: como posso te falar em alegria quando você está cego? E Tobias respondeu: coragem, Deus está perto de te curar. Coragem. Que palavra profética, né? Rafael estava dizendo, sem revelar, que a sua cura estava próxima. E Tobias continuou: meu filho Tobias quer ir à Média. Você poderia acompanhá-lo e guiá-lo? Eu te pagarei, irmão. E Rafael respondeu: sim, posso ir com ele. Conheço todos os caminhos. E Tobias perguntou: espera um pouco, irmão. Deixa eu perguntar sobre tua família e tua tribo. E Rafael, ainda disfarçado, respondeu: por que precisa saber minha tribo? E Tobias explicou: eu quero saber de quem és filho, irmão, e qual é o teu nome. E o anjo Rafael respondeu que era Azarias. Eu sou Azarias, filho de Ananias, o grande, um de teus irmãos. Azarias significa o Senhor ajudou, um nome perfeito para um anjo enviado para ajudar, né? E Tobias disse: seja bem-vindo, irmão, não te ofendas por eu ter querido conhecer tua família. Tu és de boa linhagem.
Eu conheci Ananias e Natã, os 2 filhos de Seméias, o grande. Eles iam comigo a Jerusalém e lá adoravam comigo. Não se desviaram. Teus irmãos são homens do bem. Tu és de boa origem. Seja bem-vindo. E acertou também o salário. Te pagarei 1 dracma por dia, e terás o mesmo que meu filho receber. Vai com meu filho, e ainda acrescentarei algo ao teu salário. E Rafael, o anjo disfarçado, respondeu: irei com ele, não temas. Sairemos com saúde e voltaremos com saúde, porque o caminho é seguro. Então o anjo já sabia o final da história. E Tobias então chamou o filho e disse: meu filho, prepara o que precisas para a viagem. Vai com teu irmão. Que Deus, que está no céu, vos guarde no caminho, e que seu anjo vos acompanhe. Olha que ironia, hein? Tobias estava pedindo que um anjo acompanhe o filho, sem saber que quem estava ali era exatamente um anjo. Deus respondeu a oração antes dele pedir. E saíram. O jovem Tobias e o anjo Rafael levaram até um cachorro com eles. Sim! A Bíblia fala isso. A Bíblia menciona que o cachorrinho foi junto. E Ana, a mãe, começou a chorar. Por que mandastes meu filho embora? Ele não vai e vem diante de nós. Não acrescentes dinheiro a dinheiro. Seja isso um resgate por nosso filho. A vida que o Senhor nos deu basta para nós. Ana está dizendo: esse dinheiro não vale a vida do meu filho. Isso que ela está dizendo. Se acontecer alguma coisa com ele, de que adianta o dinheiro? Era um coração de mãe, preocupada, com medo. Mas Tobias acalmou ela. Não chores, nosso filho irá em paz e voltará em paz também. E Ana parou de chorar. E aqui termina mais um capítulo maravilhoso. Amanhã vamos ver a viagem, hein? Amanhã vamos ver como vai ser a viagem dos 2. Não perca amanhã aqui na Rádio Barroso Mix, tá bom? Que Deus abençoe você tremendamente. E lembre-se, Deus está conectando histórias. O que parece separado, Ele está juntando para a sua glória. Amém? Um forte abraço e até amanhã. Tocando seu coração com a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix.